Olá, queridos e amados professores da nossa escola bíblica dominical. É com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando a mais uma das nossas aulas, videoaulas. Eu tenho um prazer imenso de agradecer a todos vocês que têm manifestado o sentimento de carinho, de amor para com a minha vida. Estamos nos esforçando para levar um conteúdo que possa multiplicar aí o conhecimento na sua classe, na sua igreja. E eu tenho recebido carinhos da parte dos meus amados irmãos que manifestam. Gente, eu agradeço de todo o meu coração e também rogo que você possa compartilhar, tá bom, esse vídeo com mais alguém, para que eles possam também ser alcançados, edificados. Na verdade, a nossa aula, alguém diz, não vou compartilhar porque vai ficar sabendo tal da aula. Então, a nossa aula temos por objetivo de trazer uma síntese do assunto. Na verdade, nós não abordaremos o assunto com profundidade, mas visando a fazer uma abordagem, uma síntese, e para que aguce no aluno, no professor, o desejo de mergulhar mais sobre o assunto e levar para a sua EBD uma lição maravilhosa, extraordinária, que dê alegria, ânimo para que os seus alunos estejam também com você na EBD. Precisamos resgatar o nosso aluno que abandonaram a EBD. E por esse caminho, nós estamos aqui nos esforçando, esmerando para que a sua EBD seja uma EBD extraordinária, poderosa e que atraia muito dos seus alunos para a sua classe. Bem, eu preciso que meu caro professor, meu caro aluno, nos ajude compartilhando essa lição para que chegue até outras pessoas, tá? E fazendo assim você está ajudando a divulgar esse trabalho, como também nos ajudando a levar a palavra de Deus, o reino de Deus, um pouco mais adiante, tá bom? Esse é o meu agradecimento aqui, de maneira especial, para todos os meus amigos que sempre estão nos mandando mensagens positivas. Bem, chegamos a mais uma lição essa de número 5. Hoje nós iremos tratar nessa videoaula sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Nesta oportunidade que nós iremos aqui estar trabalhando sobre essa temática, eu acho necessário você, meu caro professor, caro aluno, ter em mãos uma caneta, um papel, ou até mesmo a sua lição, para que você possa ir observando e anotando aquilo que é de suma importância para a sua vida. Estamos trabalhando esta lição da CPAD, uma lição essa que tem sido uma lição fundamental para o nosso tempo, para os nossos dias, e eu acho que vale a pena você não perder nenhuma informação, nenhum aprendizado que está sendo liberado nesta lição, tá bom? Então vamos lá, vamos mergulhar aqui nessa temática. Eu chamo a atenção dos meus professores, alunos, para o texto áurea. Texto áurea, eu acho importante você na sua sala de aula ali frisar com seus alunos. Está escrito assim, Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso é muito importante você frisar isso aqui lá na sua classe, tá bom? Se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Isso é algo muito, muito bom, muito bom. Bem,
A verdade prática, que é aquele resumão da nossa lição, onde nós ali fizemos aquele resumo, está escrito assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e olhos cegos por Satanás. Coração endurecido e olhos cegos. Olha que algo assim tremendo, né? O quanto o materialismo e o ateísmo, as pessoas que trilham por esses caminhos, eles são afetados, tanto no coração endurecido quanto nos olhos cegos. Queridos, nós iremos traçar esta lição pautada à leitura bíblica em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23 é uma leitura profunda que, se você aqui quiser extrair mais conteúdos, acredito que mergulhando nessa leitura você terá mais conteúdo para a sua aula e será uma aula também mais proveitosa, tá bom? E a nossa lição está pautada nessa leitura bíblica. Ou seja, os argumentos que nós iremos aqui fazer, os desdobramentos, está pautado nessa leitura em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 23. Eu acho interessante aqui, e eu vou tomar só o versículo 19, que eu acho um versículo extraordinário, poderosíssimo e, bem verdade, aquilo que nós estamos tratando aqui sobre o materialismo e o ateísmo. Eu acho esse versículo 19 um versículo muito bom, importante para a gente aqui já fazer uma leitura base para nós sustentar a nossa argumentação dessa nossa lição. Bem, o versículo 19 desse livro de Romanos diz assim para nós: porquanto o que de Deus se pôde conhecer nele, se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Eu acho esse versículo muito poderoso, extraordinário. Nós só conhecemos o que é de Deus, aquilo que ele próprio quis que nós o conhecêssemos. Ou seja, Deus só revelou para a raça humana aquilo que ele quis revelar. Aquilo que ele não quis, ele não revelou para a raça humana. Ele só permitiu conhecer aquilo que ele quis que fosse manifesto. Que algo interessante, que Deus poderoso, tá? Então, eu acho interessante. Então, quanto mais você deseja conhecer de Deus, e se Deus tiver vontade de te mostrar, Deus vai te revelar aquilo que ele tem desejo de te manifestar. Que coisa boa, né? Bem, gente, a nossa introdução dessa nossa lição que estamos abordando, eu acho aqui um plano de aula aqui excelente que o nosso comentarista aborda, nosso pastor José Gonçalves. Eu acho muito interessante esse comentário, esse plano de aula que ele põe aqui para nós. Eu acho fundamental para você compartilhar lá na sua classe. Bem, depois da leitura bíblica, nós iremos aqui observar aqui um caminho esse, para que de maneira cognitiva nós chegue a ter o propósito dessa nossa lição. Então, para que eu possa chegar até o final, o propósito da nossa lição, eu preciso traçar um plano, eu preciso traçar um caminho, eu tenho que ter os meus objetivos para elucidar a minha aula. Por isso que às vezes há uma evasão na sua classe, porque às vezes a aula não termina, a aula não conclui, você não consegue chegar até o final, tá? Então o assunto para no meio e no outro domingo você não consegue retornar ao assunto e aí o seu aluno fica sem ter a informação e sem aquele aprendizado.
Então eu acho muito importante, meu querido professor, meu caro aluno, que você se mantenha na lição, trace esse caminho, passando pelos objetivos da nossa lição, para que você, de uma maneira muito profunda e até dinâmica, você possa chegar no final da sua lição, tá bom? Eu acho isso importante, pois a gente vai observando algumas classes de EBD que às vezes o assunto fica tão gostoso, tão aquele assunto tão um comenta, outro comenta, e aquela sala boa, porém, aquele momento é um momento bom, só que não fecha um pensamento. Então o pensamento fica aberto, dando razões para outras infiltrações. Então você precisa fechar o pensamento e para que o seu aluno saia daquela classe entendendo a proposta dessa lição. Tá bom? Então vamos lá. Os nossos objetivos que nós precisamos traçar, primeiro é conceituar. Conceituar a proposta de o materialismo e o ateísmo. Depois, no segundo objetivo da nossa lição, é rastrear. Rastrear a raiz do materialismo, como também do ateísmo. No segundo propósito da nossa lição, ou seja, terceiro objetivo da nossa lição, é pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E no quarto e último ponto é afirmar. Isso aqui você não pode perder. Afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Como é que a igreja se posiciona? Mediante essa sutileza, mediante esse cenário, como é que a igreja está se posicionando? Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto que é muito relevante. A nossa introdução nesta lição que nós iremos aqui abordar, a nossa lição, vamos estudar sobre o materialismo, como já tem a temática, e o ateísmo. Por mais que soe com algo assim que parece materialismo, e não tem nada a ver, mas tem muita coisa a ver. Bem, o materialismo e o ateísmo, eu chamo eles de linhas férreas, ou seja, a linha do trem. Tanto a direita como a esquerda dá no mesmo objetivo que quer conduzir aquele trem. Então eu chamo a ideia de materialismo e do ateísmo dessas linhas. São duas linhas que são idênticas, iguais, que têm os mesmos princípios e pressupostos. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante chega a ser agressivo, inimigo da fé cristã. E para isso, precisamos estar prontos para responder à altura sobre essas duas linhas filosóficas que, de fato, afetam diretamente a fé cristã. Para isso, temos que estar pronto. 1 Pedro 3,15, nós temos que estar pronto para nos defender contra essas ardilosas ferramentas que o nosso inimigo usa para afetar a fé cristã. Bem, vamos lá, vamos conceituar aqui a ideia de materialismo e também ateísmo. Como eu posso compreender? Como eu posso compreender a ideia do materialismo? Para que eu possa conceituar e entender a ideia aqui do materialismo, querido professor, perceba, o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Bem, o materialismo, ele nega a realidade de um mundo espiritual. O materialismo, ele não acredita na realidade que existe um mundo espiritual. Ele só acredita na única realidade que existe, ou seja, na matéria, naquilo que é palpável. Bem, o materialismo diz que os milagres se tornaram não apenas desnecessários,
mas impossíveis de existirem. Percebe essa ação, tá? Para tentar, de alguma maneira, afetar a fé. Que os milagres são desnecessários, que o impossível, de maneira desnecessária, o impossível de existirem. Bem, eu chamo a atenção aqui para esse perigo que roda de maneira sorrateira e até, como diz a lição, sutil, de Satanás infiltrando isso no meio evangélico, nas igrejas do Senhor. A igreja, ela precisa de maneira a combater isso. Algumas igrejas estão se tornando tão materialistas ao ponto de perder a ideia do espiritual. E aí passa a desacreditar nos milagres, na volta de Jesus e coisas dessa natureza. Bem, chama sua atenção se na sua igreja está perdendo esse foco da espiritualidade, está só indo para algo que é material desta terra e está desacreditando em um mundo vindouro, você está correndo perigo. É preciso chamar a atenção aqui nesse ponto, pois o materialismo está tentando infiltrar-se na igreja e de alguma maneira combater a fé cristã para que você passe a desacreditar no mundo espiritual, no mundo vindouro, o qual nos aguarda. Esse é um ponto interessante, chame a atenção nesse ponto, pois isso tem sido uma das sutilezas do nosso rival, do nosso arqui-inimigo, Satanás. Bem, definindo aqui sobre materialismo, que é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe, partiremos para o segundo conceito aqui de ateísmo. O que é o ateísmo? Bem, o ateísmo é uma forma bem simples de se explicar, como também de visualizar nessa lição. O ateísmo ele parte de uma ideia simples. O ateísmo é uma doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, um Deus que se revela. Bem, os ateus ele nega a expressão de um Deus que se revela, um Deus que se relaciona com a raça humana. Você vai ver isso lá em Abraão, quando Deus se relaciona com ele, mandando sair da sua terra, da sua parentela. O ateísmo não acredita nessa proposta de Deus, tá? Um Deus que se revela. E Deus só se revela, como nós vimos aqui, no versículo 19 da nossa leitura bíblica, Deus só se revela a quem Ele quer se revelar, a quem Ele deseja se manifestar. Tá? Então eu acho interessante essa proposta. Só que os ateus, ele tem essa doutrina, tem essa filosofia, tem esse pensamento, tem essa linha que eles trilham, que Deus é um Deus, sobretudo, que não se revela de maneira pessoal. Tá? Eles não acreditam nessa ideia. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. Gente, o ateísmo não nasceu ontem, o ateísmo é antigo quanto o diabo. Eu acho interessante a frase aqui que o nosso comentarista põe aqui, que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. Tá? Isso dá ideia para nós que não é de agora que nós estamos combatendo e eles estão tentando provar um Deus que não existe. Se de fato, eu chamo aqui a atenção para que você possa fomentar isso na sua aula. Gente, o ateísmo ele quer provar que Deus não existe. Se ele quer provar, ele fica buscando situações para provar que Deus não existe. E eu paro aqui para pensar, se de fato Deus não existe, para que ele vai buscar informações, buscar evidências que esse Deus não existe? Se ele vai buscar porque lá dentro da alma dele, no coração dele, em algum canto, ele acredita, será que eu posso encontrar Deus em algum canto desse? Eu acredito que, por mais que ele seja, pense dessa natureza, eu acho que ainda tem uma fagulha ali de dizendo, estou procurando ver se Deus de fato existe. Tá? É interessante. Bem, eu concluo aqui esse primeiro ponto da nossa lição, pensando dessa maneira. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. Ele postula isso, o materialismo. E o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus.
eles negam a existência de Deus. Bem, eu faço aqui uma observação nesse primeiro ponto. A igreja não pode parar de buscar os dons espirituais. A igreja não pode entrar nessa sutileza do materialismo. A igreja, ela acredita, ela pensa e ela visa o mundo espiritual, tá bom? Deus abençoe nesse primeiro ponto. E eu deixo aqui uma das referências que eu gosto, e isso pode te ajudar na sua aula a compreender um pouco mais sobre esse assunto. Você pode pesquisar nas redes sociais sobre esse assunto aqui com o professor Adalto Lourenço. Professor Adalto Lourenço, ele aborda o assunto aqui do criacionismo de uma maneira brilhante e com evidências que certamente tirará toda dúvida que possa entrar ou permanecer ou esteja sobre o seu coração, tá bom? Partiremos agora para o segundo tópico da nossa lição, que temos por base raízes do materialismo e ateísmo. Raízes do materialismo e do ateísmo. Bem, nesse segundo ponto, nós iremos rastrear a raiz do materialismo e do ateísmo. Para que a gente possa entender qual é a raiz do materialismo e do ateísmo, a gente não pode aqui estar buscando evidência agora, mas a gente vai olhar biblicamente essa questão. E biblicamente o ateísmo é uma consequência da queda. Nós chamamos na teologia de pecado original, pecado de Adão. Quando o pecado entrou na terra através de Adão, ele decandeou-se uma série de situações. Com a entrada do pecado, o mundo sofreu as suas consequências, entre elas a incredulidade. É a consequência da rejeição a Deus. Entrou a incredulidade e tornaram contra, e aí, dentro dessa incredulidade, o coração começa a endurecer, e o coração endurecido, a gente percebe já o que a gente já vimos nesta lição. Bem, observamos aqui que o apóstolo Paulo destaca em Romanos 1, 18 até o 23, que a criação revela o Criador. A criação revela o Criador. Isso é fato, isso é notório. Só que a criação não quer acreditar no seu Criador. Né? A criação revela o Criador. Então, por mais que a gente pense, como é que, vou dar um exemplo, as plantas, os animais, como surgiram? Então, como surgiram? Então, a criação vai revelando o seu Criador. Isso eu acho interessantíssimo. Só que aí, um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte da sua mente egoísta, materialista e até ateia. Em Marcos 7, 21 ao 23, a gente vai observar aí essa proposta. Gente, um coração egoísta, um coração que está ali visando só o materialista, endurecido pelas coisas, aonde ele coloca a evidência dizendo que Deus não existe, eu acho isso aqui até provocante demais para o nosso Deus. A criação não reconhecendo o seu Criador. Eu acho isso provocante. Tá? Então, só que a raiz dessa linha, dessa filosofia do ateísmo com materialismo, a raiz a gente percebe que é devido ao pecado original. O pecado prejudicou, o pecado destruiu. E o pecado gerou nas pessoas uma incredulidade. E essa incredulidade endureceu o coração das pessoas. O segundo parágrafo aqui diz que, além da consequência do pecado, também gera outra consequência chamada de cegueira espiritual. O apóstolo Paulo, descrevendo em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que os deuses desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa já é incrédula,
os deuses desse mundo, que é Satanás, ainda cega o entendimento. Para que ele faz isso? Para que as pessoas não vejam a glória do Filho de Deus. Então, Satanás ainda percebe que um coração está incrédulo e aproveita desse coração que não acredita em Deus, então ele faz de tudo e provoca uma cegueira espiritual. Que Deus possa desvendar os olhos desta nação para enxergar a grandeza desse Deus. É ou não é? Faça isso com seus alunos, peça a ele para que Deus desvende os seus olhos. Uma oração que o salmista fez, ele disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Que coisa maravilhosa, né? Gente dos céus. Só que o nosso inimigo, ele tem essa ideia de aqui tentar cegar para que as pessoas não vejam a maravilha da lei do Senhor. Ou seja, um coração incrédulo. Eu aqui, nesse segundo ponto, nós já rastreamos qual é a raiz dessa ideia. Nós já rastreamos a raiz do materialismo e do ateísmo. A raiz é o pecado. O pecado indicando isso, e cada vez mais vai se alastrando, e o pecado dando acesso, o coração endurecido, Satanás vai e cega a ideia, cega a visão, cega o entendimento dessas pessoas. E uma vez com o entendimento cegado, uma vista que não consegue enxergar os céus, esse Deus logo será presa para o nosso inimigo. E é isso que o nosso adversário está tentando fazer, destruindo pessoas, tentando cegá-las para que ela não veja a realidade. Mas, irmão Jário, dá um exemplo aí para que a gente possa entender. Gente, o exemplo é claro, é muito claro. Darei um exemplo simples, porém eu acho muito interessante. As pessoas sabem que roubar é perigoso, a carreira é curta, só que eles são cegos e morre alguém aqui. Ele assume aquela pessoa e passa a praticar as mesmas ideias, as mesmas práticas. Ou ele não viu que seu amigo, ou companheiro, ou aquela pessoa que ele andava junto morreu. Devido a esta ação, por que ele vai para o mesmo caminho? Será que é o que ele quer? Não. É um coração endurecido para a realidade da vida, um coração endurecido para distanciar de Deus, dando acesso a uma cegueira espiritual, e o diabo conduz para o erro, para a prática, enfim, levando até a morte. Então, isso é notório, o diabo cegando as pessoas. Eu concluo aqui esse segundo ponto da nossa lição, a raiz do ateísmo e do materialismo e do ateísmo, visando o materialismo e o ateísmo são consequências. Frise isso, o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual, idealizada pelo Deus desse século, que é Satanás. Então, isso fica claro aqui para nós. E eu faço aqui uma ressalva nesse segundo ponto, sobre rastrear, faço uma observação que um coração incrédulo é uma passarela para o diabo desfilar sobre ela. Um coração incrédulo é uma passarela para o diabo desfilar sobre ela. Então, tem pessoas que o coração está incrédulo e o diabo fica passeando, cegando e agindo e levando essa pessoa cada dia mais a distanciar-se de Deus. Bem, partiremos para o terceiro ponto da nossa lição. Nós já conceituamos, já rastreamos a raiz desse materialismo, e agora nós iremos aqui, nesse terceiro ponto, nós iremos pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Nós iremos pontuar os pressupostos do materialismo, como também do ateísmo, tá bom? Os pressupostos da doutrina materialista e ateísta são dois pressupostos. O primeiro pressuposto é a negação da existência de Deus. Esse é o primeiro pressuposto aqui da ideia, tá? A negação da existência de Deus. E o segundo pressuposto é a negação de que o homem é um ser
singular. Eles não acreditam que o homem é um ser singular. O homem veio, na ideia deles, de uma ameba, de um ponto e foi tal. Eles creem nessa teoria. Bem, então, para a gente analisar aqui esses pressupostos, vamos observar aqui a negação da existência de Deus. A negação da existência de Deus. Queridos, eu volto aqui a afirmar que você chegou até aqui, está gostando dessa aula, comente, compartilhe, deixe seu joinha aí, como diz meu filho Heitor, tá bom? Isso vai me ajudar, vai mostrar que o meu trabalho está sendo útil para abençoar vidas neste momento, tá bom? Então, eu agradeço de coração se você fizer dessa natureza. Bem, a negação da existência de Deus. Por isso, evidentemente que tanto um quanto ao outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Tanto o materialismo como o ateísmo, os pressupostos dele é afirmar que Deus não existe. Contudo, a negação de que Deus, por parte de Deus, não existe, do ateu e do materialista, não acontece de razão de fatos científicos provados, nem tanto, nem tão pouco porque os cristãos não têm apresentado fatos, mas também e provas, mas porque eles recusam em reconhecer as evidências já provadas. Então, eles não acreditam, não é porque os cristãos não têm mostrado prova de um Deus que existe. Não é porque um ato científico não mostrou prova de que há um ser, há um arquiteto nesse universo. Então não é isso. É porque, na verdade, eles recusam, eles próprios, com a mente cauterizada, com o coração endurecido, sendo passarela pelo diabo, eles recusam a reconhecer as evidências já provadas. Tanto elas pela ciência como pelos cientistas. Os arqueólogos, a gente percebe aí um Deus que vai se revelando ao longo da história para a raça humana. Muitas e muitas pessoas já tentaram provar a existência que a Bíblia é falsa, que Deus não existe, e até hoje eles não conseguiram provar que Deus não existe, como também que a Bíblia é falsa. Então não é de agora isso. Mas esse movimento vem ganhando força, vem de uma maneira sutil, vem tentando entrar na igreja e, pasme senhores, pasme senhoras, alunos e senhores professores, já alguns cristãos, alguns pastores já estão deixando de acreditar na Bíblia Sagrada. E isso é muito sério, tá? A ciência ela não descarta a possibilidade de um Deus. A ciência corrobora com isso, que existe um Deus, tá certo? A negação de que o homem é um ser singular. Bem, nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto de cadeia evolutiva. Bem, para o materialismo, como para o ateísmo, um homem não passa de uma cadeia evolutiva. Aquela teoria lá da sua escola, tá? Do seu professor, a teoria que o homem veio do macaco, a teoria de Darwin. Darwin que teve essa teoria aí, e a teoria até hoje não provou nada, é só teoria. Tá? Então teoria não prova. Teoria não prova. Então eles têm essa teoria e essa teoria já está sendo bem lançada para trás, pois não provou nada e não prova nada. Pois, eu torno a dizer aqui, o professor Adalto Lourenço é um professor brilhante, e se você lá pesquisar sobre a ideia do criacionismo, você vai perceber algo importante para isso, tá bom? Então, veja bem, nesse aspecto aqui, eles tentam, dessa maneira, desacreditar nesse Deus. Amados, partimos para o nosso quarto ponto aqui, respondendo o materialismo e o ateísmo. Como é que eu posso responder eles?
De que maneira? Eu só posso responder o materialismo e o ateísmo mediante a Bíblia. É a Bíblia que encontramos as verdadeiras respostas sobre Deus, de uma forma precisa, sem erro. Então é através da Bíblia que você vai encontrar subsídio, materiais, resposta para com eles. Tá bom? As Escrituras mostram Deus como Criador. Como Criador. Em Gênesis 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Você vai encontrar aí. Sustentador, mantenedor do universo. Hebreus 1, versículo 3. Então é na Bíblia que você vai encontrar essas respostas para combater essas ideias, essas filosofias, esses pensamentos. Respondendo o materialismo e o ateísmo. No segundo tópico aí, fazendo uso correto da razão. Gente, é inevitável. A ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma, como também corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então não há como aqui fugir desta realidade, tá bom? Muitos